Áudio do livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 5, sexta-feira. Trecho para ler com oração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 31. A idolatria praticada por Jeroboão. E quanto a Jeroboão, quais foram os pecados dele? Porque no registro de Acabe, vemos que ele, além de continuar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel. Em sua época, Roboão, filho de Salomão, reinava sobre Israel. Em vez de aliviar o pesado fardo deixado por seu pai sobre o povo, maltratou-o mais ainda. Isso provocou uma divisão entre as 12 tribos de Israel. 2 tribos permaneceram com o rei Roboão, e 10 seguiram a Jeroboão, que se fez rei entre eles. Jeroboão, por sua vez, edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e me tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um, para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Confira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 25 ao 31. Jeroboão, para não perder seu reino, fez o que era abominável aos olhos do Senhor. Constituiu uma divisão, outro centro de adoração. E não só outros 2 centros de adoração, mas erigiu 2 bezerros de ouro para adorá-los. Que tremenda falta de discernimento! Esse foi o contexto da vida do rei Acabe, que posteriormente não só seguiu tais pecados, como ainda tomou por mulher Jezabel, que detestava o profeta do Senhor. Essa história, portanto, retrata bem a igreja em Tiatira. O fim de Jezabel, a Grande Babilônia. A respeito da relação de Jezabel com a igreja em Tiatira, Andrew Miller diz: todos sabemos o que Jezabel foi quando se assentou no trono de Israel como rainha. Seu nome chega a nós envolto em crueldades e sangue. Ela odiava e perseguia as testemunhas de Deus. Encorajou e favoreceu os sacerdotes idólatras e profetas de Baal. Acrescentou violência à corrupção, e tudo se transformou em caos e ruína. E esse foi o nome que o Senhor escolheu para simbolizar o estado geral da Igreja Professa durante a Idade Média. Outra nota diz: a Igreja medieval foi culpada de 2 coisas em especial. De ter arrogante e impiamente procurado usurpar o supremo poder sobre as nações, e 2, de ter perseguido o fiel remanescente dos santos, tal como os valdenses e outros. Esses valdenses são como os colportores de hoje, irmãos e irmãs consagrados que abordam as pessoas com a frase: posso orar por você? E apresentam o Evangelho do Reino contido nos livros espirituais. O livro de Apocalipse nos aponta o fim da história de Jezabel, figura que caracteriza a situação da igreja em Tiatira
e se tornará a grande Babilônia. No capítulo 18, lemos: Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Esse é o versículo 8 do capítulo 18 de Apocalipse. Mas, quanto aos santos do Altíssimo, os vencedores, ainda que sejam perseguidos, eles possuirão o reino. Veja o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 18. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos, e todo o sistema de Jezabel será completa e definitivamente julgado e eliminado. O destino está selado. A grande Babilônia será julgada e nós venceremos. Os filhos de Tiatira. O Senhor prossegue advertindo a igreja em Tiatira. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Confira Apocalipse 2, versículos 22 e 23. Como já demonstramos, infelizmente, a igreja em Tiatira seguiu o ensinamento de Jezabel em lugar da palavra e do Espírito, pois o primaz de Roma detinha poder político sobre os governos europeus. O resultado disso foi que ela se prostituiu com os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da prostituição, conforme lemos. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Como podemos ver, houve uma mistura, e a igreja começou a governar, a ter poderes sobre as nações, poderes políticos. Toda essa prostituição espiritual e idolatria deformaram totalmente a igreja. Os filhos de Jezabel, mencionados em sua carta, devem significar os que pertenceram a seu sistema corrupto. Todos serão igualmente julgados quando ela for julgada no final dos tempos. No que diz respeito aos pertencentes à igreja em Tiatira, do lado negativo, Andrew Miller os caracterizou em 2 conjuntos. O primeiro são os filhos de Jezabel, envolvidos no esquema de prostituição e idolatria. O segundo são os que não são filhos dela, mas não lhe resistiram. São os negligentes. Infelizmente, estes constituem a maioria nos dias atuais e caracterizam o estado público da cristandade. Sem consciência diante de Deus, se contentam em flutuar ao sabor da corrente, em comunhão com qualquer sistema religioso mais agradável à mente deles. Estes não buscam a vontade de Deus, não buscam trazer o reino de Deus à terra, mas buscam o sistema religioso que mais lhes agradar. Os filhos de Jezabel não se preocupam com a vontade de Deus, tampouco com sua palavra. Nós, porém, não podemos ser assim.